A inteligência emocional e espiritual. É esse o nosso tema de hoje. Hoje é 7 de março de 2026, sábado. Então, vamos lá para a nossa reflexão de hoje. Ser emocionalmente inteligente é compreender que cada emoção é uma oportunidade de expansão da alma. Quando nós estamos falando de inteligência emocional e espiritual, nós estamos levando em consideração que as nossas emoções e a compreensão das emoções que nós sentimos e por que nós sentimos o que nós sentimos. Então, quando nós trazemos essa compreensão para o nosso estado emocional, nós conseguimos, de alguma maneira, evoluir como alma, como espírito, como ser humano, tá? Então, nós estamos falando aqui que toda emoção ela é passível de contribuir, de alguma maneira, para a nossa expansão, para a nossa evolução, tá? Em vez de julgar ou reprimir sentimentos, a inteligência emocional nos convida a observar cada emoção como uma mensagem. Raiva, tristeza, medo ou alegria carregam informações valiosas sobre nossos desejos, limites e padrões internos. Quando você acolhe a emoção com consciência, transforma a energia que poderia ser limitada ou destrutiva em aprendizado, crescimento e alinhamento interno. Cada sentimento se torna um portal para conhecer a si mesmo, expandir a consciência e fortalecer a conexão entre a mente, coração e espírito. O autodomínio emocional não é evitar sentir, mas usar cada emoção como ferramenta para evoluir e viver com mais presença e liberdade interior. Então, quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando que toda emoção ela é passível de nos ensinar algo. Nos ensinar algo sobre a nossa esfera humana, sobre a nossa esfera espiritual, nos ensinar algo a respeito do nosso propósito de vida, do nosso sentido de evoluir, né, da perspectiva da evolução. Então, toda emoção, quando eu analiso, quando eu aceito sentir essa emoção e quando eu busco entender o porquê que eu estou sentindo esta emoção, eu consigo tirar dali informações muito significativas e essas informações, elas podem sim me ajudar a evoluir como ser humano, como pessoa, como espírito. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você. Inclusive um exemplo pessoal. Lá no passado, eu tinha muito conflitos com a minha mãe, com a minha figura materna, com a minha mãe. E ela sempre me chamava de autoritária, ai, você é autoritária. E eu achava aquilo uma ofensa gigante, uma ofensa gigante. Então eu sentia muita raiva, e aí quanto mais ela me chamava de autoritária, mais eu brigava, mais eu discutia, mas eu quero o bem de todos. E eu sentia aquela raiva. Ficava consumindo, né, nutrindo aquela raiva. Não pode falar assim comigo, e eu quero o bem de todos, enfim. Anos depois, nesse processo de autoconhecimento, eu parei para analisar essa perspectiva. Por que eu sinto raiva quando alguém ou quando a minha mãe me chamava de autoritária? E eu parei para refletir sobre a minha vida. Dentro desse aspecto de autoconhecimento, eu parei para entender, poxa vida, o que essa emoção está querendo me dizer? Por que eu sinto raiva sempre quando eu ouço isso? E eu cheguei no consenso de que isso era algo que eu estava tentando esconder dentro de mim mesmo. Eu estava tentando esconder essa verdade dentro de mim mesma. Eu não queria admitir para mim mesma que sim, eu tenho esse traço de autoritarismo. Eu, de fato, era autoritária. Mas eu não queria assumir. Eu recalcava essa verdade. Eu queria esconder essa verdade, porque eu tinha talvez vergonha, talvez, ou eu rejeitava ter esse traço de personalidade, pode ser. De toda maneira, eu recalcava esta realidade dentro de mim. Mas quando eu parei para analisar, poxa vida, mas por que eu sinto sempre raiva quando alguém me chama de autoritária? Quando eu parei para analisar que, de fato, isso tem uma vertente real, é verdade, eu consegui evoluir como espírito, como alma, como ser humano. Ou seja, essa emoção que eu sentia me ensinou algo sobre mim, me ajudou a evoluir, me mostrou um lado da minha personalidade que eu não queria enxergar, me mostrou um lado sombra que eu negava.
E aí, quando eu parei para analisar o que essa emoção estava querendo me dizer sobre mim, sobre o meu lado sombra, sobre um comportamento meu, é que eu consegui evoluir. É que eu consegui me desprender dessa raiva, é que eu consegui ressignificar essa emoção, é que eu consegui trabalhar esse aspecto comportamental dentro de mim. E aí, só assim é possível evoluir. Mas partiu do pressuposto que eu precisei parar para analisar por que eu sentia sempre raiva quando alguém me chamava de autoritária. Porque de fato eu era. Era um traço que eu queria negar, eu queria esconder. Eu achava horrível uma pessoa autoritária, mas eu era. Então, mas quando eu parei para analisar, eu percebi que eu tive a oportunidade de mudar. E quando a gente muda um traço comportamental, quando a gente muda um padrão de consciência, é aí que a nossa alma evolui. Então, eu só consigo evoluir quando eu percebo a raiz de um problema. Porque até então, se eu não percebo a raiz de um problema, onde está surgindo, né, um problema, então isso não é problema para mim. Eu continuo exercendo o mesmo comportamento destrutivo, tóxico para mim e para os outros. Enquanto eu não tomo consciência de um aspecto sombrio da minha personalidade, da minha vida, enfim, de algum comportamento que eu tenho ou de algum pensamento que eu tenho, enquanto eu não tomo consciência, eu vou tender a agir sempre da mesma forma. Então, dentro dessa perspectiva de evolução, de alma, de espírito, de ser humano, eu não tenho a capacidade de evoluir, eu não evoluo. Quando eu não consigo perceber a raiz de um problema, eu não evoluo. Eu só consigo evoluir quando eu percebo onde está sendo gerado um problema, qual parte dentro de mim precisa ser trabalhada, e a partir daí eu vou dando passos conscientes para trabalhar aquele traço, trabalhar aquele comportamento, e é aqui que a evolução ela é possível. Então, nós estamos falando sobre isso nesse dia. Nós estamos falando que as suas emoções, ela pode ser muito produtiva para você se você buscar entender o que ela está querendo dizer sobre você. E a partir daí, você evoluir, buscando um novo padrão de consciência, uma nova forma de se comportar, enfim, tá? Então, é sobre essa nossa reflexão de hoje. Agora, como prática do dia, revise sua semana e perceba como suas emoções te guiaram. Agradeça por cada aprendizado. A nossa pergunta para autoconhecimento é: o que minhas emoções me ensinaram sobre mim nesta semana? Então, o que você conseguiu aprender ao longo dessa semana que nós falamos sobre as emoções? O que você já conseguiu aprender sobre você? Qual tipo de emoção tóxica que você conseguiu perceber, que te gera um comportamento tóxico, um comportamento compulsivo, enfim, o que até o presente momento as suas emoções conseguiu te ensinar sobre você? Analise isso daí. E agora, e aí tem o espaço para escrita aqui, tá, pessoal? Quem tem o nosso devocional físico, tem o espaço aqui para você escrever, tá? É como se fosse também um mini diário. Bom, e agora a nossa afirmação do dia é: eu transformo minhas emoções em sabedoria e luz. Eu transformo as minhas emoções em sabedoria e luz. Eu transformo as minhas emoções em sabedoria e luz. Ou seja, eu sou capaz de usar as minhas emoções para evoluir, para aprender algo. Toda emoção ela é mensageira, ela está querendo te dizer algo. E a partir da compreensão desta mensagem é que nós conseguimos evoluir, como pessoa, como espírito, como alma, tá? De N formas, tá bom? Bom, então é essa a nossa reflexão de hoje. Obrigada por você ter chegado até aqui e não se esqueça que amanhã nós temos um encontro marcado também neste mesmo horário. Bom, um beijo, eu desejo que você tenha um ótimo dia, se cuide e um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!